as 7 auto-outorgas de Jesus. Segundo o livro de Urântia, Jesus, ele se chama Micael, Micael de Nébadon. Por que Nébadon? Porque Nébadon é o nome do nosso universo. Esse universo observável pela NASA, pelos telescópios da NASA, o telescópio Hubble e outros telescópios que a NASA vem observando o universo. Então, esse universo se chama Nébadon. É o universo que Micael, que é Jesus, criou. Então, gente, tudo isso que eu vou falar aqui, nenhuma religião fala, tá? Isso está no livro de Urântia. Quem quiser se aprofundar mais sobre tudo isso, eu recomendo que compre o livro de Urântia ou então baixe em PDF e se aprofunde ainda mais nesse assunto. Porque como é muita informação, não tem como decorar tudo, mas eu vou resumir de uma forma que fique fácil de compreensão para vocês compreenderem quem é Jesus e qual é a missão, as missões que ele teve que cumprir para ele se tornar soberano nesse universo. Como vocês sabem, para entender sobre isso, primeiro temos que voltar bem atrás, precisamos voltar lá na Ilha do Paraíso, aonde o Pai Universal está, junto com o Filho Eterno e o Espírito Divino, que formam a Trindade. Precisamos voltar atrás, lá na Ilha do Paraíso. O Pai Universal, em um certo momento, ele decidiu criar filhos Micaéis, filhos criadores. Um desses filhos criadores é Jesus. Então, alguns desses filhos criadores se parecem mais com o Pai Universal, outros se parecem mais com o Filho Eterno, outros se parecem mais com o Espírito Infinito. Gente, eu vou abrir espaço para as perguntas no final de toda essa explicação aqui na live, para mim não me perder, certo? Então no final da live terá espaço para as perguntas. Então nesse momento peço que vocês fiquem focados para vocês não perderem nada do que foi explicado aqui. Então, Jesus, ele se parece mais com o Filho Eterno. Ele puxou mais as características do Filho Eterno. E alguns Micaéis se parecem mais com o Pai Universal e outros se parecem mais com o Espírito Divino. Então, o que é um filho Micael? Obrigado, Silvia, pelo presente. Um filho Micael é um filho criador, criado pelo Pai Universal para poder criar mundos. Então, Deus, o Deus verdadeiro, o Deus fonte, o Pai Universal, ele criou filhos para criar, certo? Pai Universal, Criador Fonte, é o Criador de toda a Ilha do Paraíso e do universo central, que se chama Avona. E todos os 7 superuniversos que estão orbitando em volta de Avona, que é o universo central, e também em volta da Ilha do Paraíso, foram criados esses superuniversos pelos filhos Micaéis, que são filhos de Deus, filhos do Pai Universal. Lívia, obrigado pela rosa. Então, Jesus é um dos Micaéis. Na verdade, o que acontece, gente? Vocês sabem, né? Como eu já disse ontem, dentro de cada um dos superuniversos tem vários universos,
10 setores maiores, que são universos grandes, e 100 setores menores dentro de cada um desses 10 maiores, até chegar em um universo local, que é o caso desse nosso universo aqui, que é um universo local que se chama Nébado, aonde estamos, nesse universo. Então esse universo nosso, local, foi criado por Jesus. E o nome de Jesus, para quem é novo aqui na live, é Micael. E Nébado é o nome do nosso universo, por isso Micael de Nébado, porque ele é o criador desse nosso universo aqui, Jesus, quem eu sempre chamo de Sananda aqui nas lives, que tem o nome de Micael segundo o livro de Urante. Então, Micael de Nébado, igual os outros Micaéis, cada um é responsável pelo seu próprio universo. Mas para poder ser soberano no seu universo, para poder dominar sem pedir autorização para ninguém, para poder fazer o que quiser sem dar satisfação para ninguém, precisa passar por 7 missões no universo que se chama auto-autorgas. Então, Jesus, assim como outros Micaéis também, de outro universo. Gente, eu vou rapidinho interromper aqui, só para responder a Daiane que escreveu quanta baboseira. Então, Daiane, baboseira é a falta de conhecimento. Isso é baboseira. Aqui você está em uma live que aplica o conhecimento. Se você não tem conhecimento, tenha pelo menos humildade para adquirir conhecimento aqui na live. Agora, se quiser continuar preso em dogmas religiosos, se quiser continuar acreditando no que pastores da sua igreja diz, continua acreditando com eles, no que eles dizem, vai lá para a igreja que eles pregam e não precisa perder seu tempo aqui. Aqui é só para quem quer evoluir, não é para quem quer perder tempo. Então, gente, dando continuidade no assunto, o que acontece? Quando um filho criador, um Micael, ele consegue cumprir essas 7 auto-autorgas, que são 7 missões, eles se transformam em soberanos no seu universo. Por quê? Porque eles vão até a Ilha do Paraíso, onde o Criador, fonte, que é Deus, está, e recebe de Deus o direito de poder ser soberano dentro do seu próprio universo. Precisa da autorização do Pai Universal para poder ser soberano no seu universo. Tem que ter autorização de Deus. E eles conseguem essa autorização cumprindo essas 7 auto-autorgas, que são essas 7 missões que esses filhos Micaéis têm que cumprir dentro do seu universo. Como Jesus é um filho Micael de Deus, dentro desse universo ao qual estamos inseridos, a primeira auto-autorga que ele veio cumprir, isso foi há mais ou menos 1 bilhão de anos, tá? Atrás, há 1 bilhão de anos, aonde ele teve que cumprir uma missão como Melquisedeque, tá? Só para vocês terem ideia, o que é o Melquisedeque? O Melquisedeque são seres voluntários que cumprem missões pelo universo, aonde falta, aonde tem necessidade, eles vão ali, supre aquela necessidade e cumpre aquela missão pelo universo. Certo? Então, Jesus, ele, nessa função da primeira auto-autorga como Melquisedeque, ele teve que servir 24 missões emergenciais em vários mundos diferentes, tá? Dentro desse universo aqui. Então a primeira auto-autorga dele foi essa, tá?
ele conseguiu conquistar o amor e a adoração de toda aquela ordem de seres ao qual ele cumpriu esta primeira auto-outorga, tá? Ele foi muito bem aceito naqueles mundos em que ele passou ali e cumpriu a missão dele como Melquisedeque na primeira auto-outorga. Então, depois que ele cumpriu a primeira, ele foi realizar a segunda auto-outorga, que foi há mais ou menos 50 milhões de anos atrás. Ele cumpriu uma missão como Lanonandek. Para quem não sabe, Lanonandek é a mesma categoria de Lúcifer. É um cargo ao qual Lúcifer exercia. Só que Jesus, ele precisou cumprir essa missão, essa auto-outorga, certo? E nessa auto-outorga, como lá no Nandek, ele tem sido soberano de sistemas. Entende, gente? Isso ocorreu na constelação 37, tá? No sistema 11. Até o nome do planeta, eu lembro, chama Palônia. Lógico, no plano astral eu nunca tinha visto falar nesse planeta, mas está registrado, tá? No livro de Urante. Então, só para vocês verem, ele conseguiu também cumprir essa auto-outorga e ele conseguiu ser adorado também por todos aqueles que o receberam muito bem. Só para vocês terem noção. Então, Silvia, é que você escreveu 150 milhões de anos, é que eu estou falando do tempo, o tempo no mundo espiritual, tá? Eu não estou falando do tempo da Terra, no mundo espiritual, estou falando terceira auto-outorga de Jesus, de Micael, ela tem sido há 700 milhões de anos atrás, tá? Sistema 87, foi na constelação 61. Então, gente, Jesus, na terceira auto-outorga, ele tem servido ali como um príncipe planetário, certo? Aonde ele tem ajudado aquela civilização ali a conseguir levantar o príncipe planetário caído que estava naquele mundo, tá? E também todos os assessores dele que tinham caído junto com aquele príncipe planetário daquele mundo, conseguiram ser resgatados. Eles voltaram para a luz, tá? E só para vocês terem ideia, novamente, Jesus tem sido respeitado por toda aquela civilização daquele mundo e tem cumprido a missão dele novamente. Então, para vocês verem que tudo que Jesus fazia, fazia com perfeição. Ele era admirado por todos aqueles que o recebiam. Isso até chegar na Terra, né? Porque a Terra infelizmente, foi um desastre. Então, gente, teve a quarta auto-outorga há 500 milhões de anos. Jesus, ele tem vindo naquele tempo como um serafim supremo, tá? Só para vocês terem noção, como um serafim supremo, Jesus cumpriu muita missão ali, tá? Ele estava junto, na verdade, com 28 serafins. 28, ou melhor, 26 serafins, tá? Aonde ele ajudou em 22 mundos diferentes, só para vocês terem noção da proporção da grandeza das missões que ele realizava, tá? Então, ele tem conseguido colaborar com vários mundos. Isso daí, naquele tempo, aconteceu a mesma coisa que os outros que eu disse. Ele conseguiu o respeito de todos, foi respeitado por todos aqueles seres daqueles mundos, por todas aquelas civilizações, certo? E
Depois houve a quinta auto-outorga. Isso aconteceu foi já 400 milhões de anos, tá? Essas datas, gente, tudo que eu tô falando não é tempo da Terra, tá? Tudo isso que eu estou falando é o tempo contado segundo o livro de Urântia no mundo espiritual, tá? Só para vocês terem ideia, Jesus, ele conseguiu ganhar o respeito de todo aquele povo, porque ele tem feito essa auto-outorga, a quinta, como ascendente, peregrino ascendente, tem colaborado no nível espiritual, tem colaborado com várias civilizações, tem ajudado muito vários espíritos mortais. Ele tem demonstrado ser digno de confiança de toda aquela civilização. Ele alcançou o respeito de todos aqueles seres naquele local. Fátima, muito obrigado pelo presente, né? Então, gente, tudo isso que Jesus tem tido que passar, todas essas missões, ele tem feito o melhor, tá? Tem dado o melhor de si e tem conseguido executar tudo com maestria, tá? Então, após Jesus ter cumprido a sua quinta auto-outorga, ele tem também ido realizar a sexta. Estamos chegando já na Terra, tá? Ele tem realizado a sexta auto-outorga. Isso foi entre 150 a 250 milhões de anos, tá? Jesus, ele tem contribuído muito com aquela civilização daqueles mundos. Ele tem ajudado no desenvolvimento da fase moroncial, tá? Para quem não sabe o que é fase moroncial, segundo o livro de Urântia, quando nós morremos, nós vamos para o mundo das mansões, e aí, dependendo, a pessoa vai evoluindo e chega nos mundos moronciais, onde continua um processo evolutivo, tá? E Jesus, ele tem colaborado na sexta auto-outorga com o desenvolvimento desses mundos na fase moroncial, tá? Depois da sexta auto-outorga, tivemos a última auto-outorga, que é a sétima auto-outorga. A sétima auto-outorga, gente, aquilo que nós conhecemos aqui na Terra. No nosso tempo terrestre, há 2000 anos atrás, né? Todos sabem que Jesus ele encarnou aqui na Terra. O planeta Terra, segundo o livro de Urântia, é chamado de Urântia, tá, gente? Então, é o mundo 619, tá? Do sistema de Satânia. Satânia é o nome desse sistema, a qual nosso planeta Terra também está inserido, tá? Então, Jesus, ele tem vindo aqui na Terra para ajudar a levantar o ser humano que caiu na queda da rebelião de Lúcifer, tá? Foi no nosso tempo, há 2000 anos atrás, Jesus encarnou aqui como Jesus, porque a rebelião de Lúcifer, ela causou coisas muito terríveis, tanto na Terra quanto em vários outros mundos. E Jesus, ele veio aqui na Terra para ajudar a levantar o ser humano que, infelizmente, foi impactado pela rebelião de Lúcifer, tá? Então, gente, Jesus, ele precisou cumprir essas 7 auto-outorgas. A história da sétima auto-outorga, que ele veio cumprir aqui na Terra, nem preciso focar muito nesse assunto, porque a sétima vocês já conhecem, né? Toda a história de Jesus aqui na Terra, tudo o que está escrito nos livros sagrados, como a Bíblia, os livros apócrifos. Então, é aquela história toda de Jesus, só que não como as religiões contam, tá? Mas da forma que está nos livros apócrifos e nas cartas de Cristo.
E qual que é a vantagem de Jesus depois que ele conseguiu cumprir essas 7 auto-outorgas? O que ele ganhou com isso? O que ele ganhou de Deus? O que ele ganhou do Pai Universal? Aquele que a gente chama de fonte criadora. O que Jesus ganhou dele? Quando Jesus cumpriu essas 7, ele morreu aqui na terra na cruz, ressuscitou, foi até a Ilha do Paraíso, chegou até lá onde Deus está, e ele foi reconhecido por Deus como soberano do seu universo criado, tá? Foi reconhecido como Filho de Deus e Filho do homem, e também como governante único do universo, tá? Desse nosso universo aqui, que se chama Nébado. Então, o que isso significa? Antes de Jesus cumprir essas 7 missões que eu falei, que chama auto-outorgas no livro de Urante, quando Jesus ia tomar qualquer decisão nesse universo, ele precisava pedir conselhos para os anciãos dos dias, que ajudava Jesus com conselhos, qual eram as melhores decisões para tomar. Mas depois que ele cumpriu essas 7 missões, ele não precisava mais pedir conselho para ninguém. Ele podia atuar da forma que ele quiser agora, porque ele demonstrou ser capaz, cumprindo as 7 auto-outorgas. Ele provou para Deus que ele é digno, que ele consegue levar o universo para frente sem precisar de ajuda. Nadir, muito obrigado pelas rosas. É lógico, quando ele quer tomar alguma decisão muito difícil, difícil que eu falo assim, alguma decisão definitiva, lógico, às vezes ele pede opinião dos anciãos dos dias, mas é só uma opinião, tá? Ele não é obrigado a obedecer aquilo. Por conta própria, ele pode decidir, vai ser assim, ou daquele jeito, ou desse jeito. Nesse universo, porque ele já é o dono desse universo, é soberano nesse universo. Então, essas missões foi para ele viver na pele e entender os seres que ele mesmo criou aqui dentro desse universo. Para quê? Para quando ele julgar, ele saber julgar com justiça. Para ele ser sempre justo. Entende, gente?